Olá, meu nome é Cíntia e hoje nós vamos apresentar sobre o papel do enfermeiro no diagnóstico diferencial entre a DPOC e asma grave. Essas duas doenças fazem parte das doenças crônicas não transmissíveis. Elas afetam diretamente o sistema respiratório dos pacientes e têm sintomas muito parecidos. Apesar de elas apresentarem algumas semelhanças, existem algumas diferenças clínicas em que a gente consegue distinguir. E qual seria o papel de enfermagem nessas doenças? O enfermeiro é muitas das vezes o primeiro profissional a ter contato com o paciente, e por isso é necessário que ele esteja atento a identificar os sinais e sintomas de cada patologia. Esse olhar atento permite uma coleta de dados mais eficiente e ajuda na diagnóstico do paciente, e no plano de cuidados que realmente atenda às necessidades do paciente. A asma, por exemplo, está muito relacionada a processos alérgicos e inflamatórios, que podem desencadear crises de forma repentinas. Já a DPOC tem como principal causa o tabagismo e a exposição a fatores ambientais, apresentando um curso mais progressivo e irreversível. Essas diferenças fisiopatológicas são fundamentais porque orientam tanto a escolha dos exercícios complementares quanto as estratégias de tratamento. Nesse processo, o enfermeiro não deve se limitar apenas aos sinais clínicos, mas sim utilizar o raciocínio clínico e o conhecimento científico para planejar o plano de cuidados do paciente. Gostaria de citar que, segundo Ricardo Marques, em 2010, os pacientes asmáticos costumam ser mais jovens, em sua maioria, e mulheres também, enquanto pacientes com DPOC geralmente são mais velhos e apresentam um histórico de tabagismo. Para o diagnóstico dessas doenças, é muito importante que se façam exames. Porém, além dos exames, é muito importante que a observação clínica feita pelo enfermeiro seja eficaz, porque ela tem um papel muito importante nesse diagnóstico. O nosso estudo tem justamente o objetivo de destacar essa importância do enfermeiro na atuação dos diagnósticos e particularidades entre a DPOC e a asma grave, pois elas podem fazer toda a diferença na qualidade da assistência do paciente e na vida do paciente. Boa tarde, meu nome é Davi Medeiros e eu vou falar sobre a metodologia do nosso estudo. Nosso estudo foi desenvolvido por meio de revisão bibliográfica narrativa. A busca foi realizada em bases do Google Acadêmico, utilizando descritores em português, como asma grave, DPOC, diagnóstico diferencial, avaliação clínica e diagnóstico de enfermagem. Foram incluídos os artigos publicados entre 2000 e 2024 em português e inglês. Além disso, a gente consultou também dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, o Ministério da Saúde do Brasil e foram utilizados os critérios do NANDA 1. Olá, meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar um pouco dos nossos resultados obtidos. Com a pesquisa, a gente percebeu que o diagnóstico diferencial entre a DPOC e a asma grave é muito fundamental. E essa atuação da enfermagem, o papel da enfermagem, ele abrange desde uma análise clínica criteriosa até uma coleta de dados bem feita para a formulação de um diagnóstico de enfermagem preciso. E esse diagnóstico ele deve considerar fatores relacionados e características definidoras específicas de cada patologia. E embora a DPOC e a asma elas compartilhem alguns sinais e sintomas que são parecidos, as suas principais diferenças residem nas fisiopatologias. A DPOC ela é uma doença desencadeada por agentes irritantes, como o tabaco, o amianto e o cimento, que provoca uma resposta inflamatória mediada por neutrófilos, macrófagos e linfócitos T citotóxicos. Ela pode se manifestar tanto como enfisema, como bronquite crônica, e cada uma dessas doenças tem uma característica muito específica. O enfisema ele é marcado pela destruição dos alvéolos e o aumento do espaço interalveolar, enquanto a bronquite ela se caracteriza pela inflamação e o estreitamento dos brônquios. Então, cada doença vai afetar uma área diferente do pulmão. Já a asma ela é iniciada por uma resposta imunológica mediada por anticorpos IgE sensibilizados. Esses anticorpos eles se ligam às células mediadoras, como os mastócitos, os basófilos e os linfócitos TH2, e desencadeiam a inflamação. As principais diferenças entre a DPOC e a asma vão ser que a DPOC ela é desencadeada por fatores irritantes, como eu já falei, enquanto a asma é desencadeada por fatores alérgicos, na maioria das vezes. E a DPOC ela é uma doença crônica irreversível, enquanto a asma é uma doença aguda, que tem características agudas e reversíveis, apesar de ser uma doença crônica. Além disso, a DPOC ela tem como principal definição a perda da capacidade pulmonar de renovar células danificadas pela inflamação, enquanto a principal característica da asma é os broncoespasmos agudos, que é uma característica distintiva dessa doença. Essa tabela a seguir ela é um exemplo de diagnóstico de enfermagem que pode ser utilizado tanto para DPOC quanto para asma grave, e ela apresenta fatores relacionados e características definidoras que coincidem com as duas doenças, mas também que divergem as ambas patologias. Então, dos fatores relacionados que divergem a doença pulmonar obstrutiva crônica da asma grave é o aprisionamento aéreo, enquanto a asma grave tem como fator relacionado principal o broncoespasmo agudo, e enquanto as características definidoras da DPOC que difere da asma é a dispneia progressiva, enquanto a asma tem dispneia aguda, sibilância intermitente. Boa noite, meu nome é Carol e eu vou falar sobre a conclusão. Conclui-se que, em um contexto de diferenciação entre doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e asma grave, a atuação de enfermagem demonstra-se fundamental em todas as etapas de cuidado ao paciente. Essa abordagem qualificada é essencial para a elaboração de diagnósticos de enfermagem precisos, que devem ser específicos para características clínicas de cada patologia e para as particularidades de cada paciente. Então, conclui-se, que a enfermagem é essencial na diferenciação entre a DPOC
DPOC e a asma grave, porque ela vai garantir diagnósticos precisos e cuidados adequados também, considerando características de cada doença e as particularidades de cada paciente. Isso é muito importante. Aqui no próximos slides, a gente deixou algumas referências, tá? E é isso. Muito obrigada pela atenção.